Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raquel, eu sou médica, eu sou reumatologista e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre essa nova notícia que saiu que o FDA, que é o órgão de regulação das medicações lá nos Estados Unidos, como se fosse a nossa vigilância aqui, aprovou o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina para o tratamento de coronavírus. Eu tenho um Instagram que se chama Reumatube e um canal do YouTube que se chama Reumatube, que vocês podem ver mais informações que eu coloco tanto quanto de reumatologia, mas também estou fazendo bastante atualização sobre o coronavírus. Então, o que acontece com essa nova história da aprovação? Essa cloroquina, gente, a hidroxicloroquina, é um remédio da classe do antimalárico. Então, inicialmente, ele foi desenvolvido para tratar malária. Depois disso, a gente passou a usar para várias doenças reumatológicas, doenças autoimunes. Que doenças são essas? Por exemplo, doença como lúpus, artrite reumatoide e doenças que são da família do lúpus também. Então, existem vários doentes crônicos que necessitam dessa medicação para o controle da doença deles. Isso é muito importante saber, porque depois que saiu essa notícia do Trump, várias pessoas foram correndo na farmácia, entenderam que isso era a cura para o coronavírus, foram lá comprar as medicações sem noção nenhuma do que isso significa. Esse estudo que saiu, ele é um estudo com resultados preliminares, foi um estudo que estudou num número bem pequeno de pessoas. Existem vários estudos em andamento na China, vários lugares do mundo, só que é muito importante entender que em uma situação de epidemia, gente, a gente não sabe com o que a gente está lidando, esse vírus é novo, então tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Os testes e tudo que é avaliado, tem muita informação de um dia para o outro, as coisas mudam diariamente, mudam a toda hora. E a questão dessa medicação, como ela foi promissora nesse estudo, que é um estudo muito pequeno, em uma situação de epidemia eles liberaram, porque a gente está sem carta na manga. Então, se teve um resultado que pode ajudar em um estudo, foi liberado, porque a expectativa é que aumente muito o número de casos graves, e não dá tempo de esperar os estudos em andamento para ver se funciona, para ver o resultado daqui a alguns meses, e isso pode ser tarde demais. Na prática, isso não é feito. Nada é liberado de uma vez sem testar em muitas pessoas, em ver realmente o resultado, em ver se funciona, que é o que vira e mexe a gente fica falando aqui nos vídeos sobre evidência científica. Então, de novo, por ser uma situação de epidemia, uma pandemia, é uma situação de exceção, houve essa aprovação antes da hora de saber ao certo se realmente funciona. Então, isso eles estão usando nos pacientes graves, aqueles pacientes que necessitam de internação, que necessitam de UTI, que ficam muito graves mesmo, e aí vai tentar. E a gente só vai saber se realmente funciona, qual que é o nível de evidência disso, lá na frente. A gente não sabe agora. Então, não existe isso de que a cura do coronavírus não existe isso de que ele previne, então as pessoas compraram e vão começar a usar sem prescrição médica, sem entender sobre o medicamento, sem entender de efeitos colaterais, vão usar a torta direita e não pode, desabasteceram as farmácias, deixando os pacientes que precisam sem, e isso está errado. Então isso é um risco muito grande. Então, de novo, não existe evidência de que é cura, não previne a infecção, e eu escutei muita coisa por aí, áudio, as pessoas comentando e perguntando, um monte de gente já ficou super feliz, encontraram a cura do coronavírus. Não encontraram a cura para o coronavírus, tá certo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que aprimorar aquelas medidas que nós estamos escutando há dias, há tempos, desde o final de dezembro, tá rolando essa história de coronavírus, começou lá na China, a gente está vendo a situação de gravidade que tá a Europa, os outros países do mundo, todo mundo tá vendo a situação de gravidade da Itália, e a gente tá vendo ainda gente na rua, gente passeando, indo para bar, para restaurante, várias pessoas que foram liberadas para trabalhar em casa, tá em home office, fica em home office durante o dia, tá saindo à noite, a gente sabe que tudo isso está acontecendo. E esse é o erro, é isso que vai atrapalhar a gente nesse controle dessa doença, são as próprias pessoas, é o egoísmo. A gente está escutando a história das pessoas que vão lá no supermercado loucas e compram tudo e estão deixando as outras pessoas sem. Então isso não é atitude, gente, de ter durante uma pandemia. Aconteceu essa notícia, ninguém nem entendeu a notícia, foi lá na farmácia comprar o remédio, deixando as pessoas sem.
Isso está errado, a gente tem que ter calma. Escutem os órgãos oficiais, como o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde, a Agência Brasileira, a Associação Brasileira Médica, os conselhos. Então, é isso que a gente tem que fazer, escutar os órgãos oficiais, se atualizar com as notícias, não ter pânico, não fazer as coisas da nossa cabeça sem entender. A gente vai colocar em risco a gente e as outras pessoas. Essas pessoas que saíram aí loucamente nas farmácias, a gente nem sabe se elas estão contaminadas ainda. Se elas estão, passaram para as outras pessoas. Então isso está errado. Fiquem em casa, escutem as recomendações oficiais, parem de sair. A gente não precisa esperar o decreto de um governo fechando uma cidade, fechando tudo, para parar essa circulação. Toda hora a gente escuta, e às vezes até como piada em WhatsApp, grupo de idosos indo para bingo, saindo, passeando. As pessoas não estão com a noção real desse problema. Então, assim, nós médicos estamos tentando alertar o tempo inteiro através das nossas redes sociais, os médicos que estão tentando passar informação de confiança, e mesmo assim a gente como sociedade não está se mobilizando para realmente ter uma atitude correta frente a essa situação. Então, se interem sobre o assunto, fiquem em casa, lavem bastante as mãos, evite o contato. Quem acha que isso só atinge os idosos está errado. Eu tô aqui em São Paulo, eu tenho escutado todos os dias vários colegas médicos, enfermeiros, pessoas super jovens que estão graves na UTI, entubadas. Então essa situação é séria. Ah, Raquel, mas está causando pânico na população. Gente, isso não é pânico, não estou causando pânico. Pânico é bem diferente de tomar alguma medida, de fazer alguma coisa. Então tem como passar por tudo isso sem pânico. Basta entender e seguir corretamente todas as recomendações. E não agir aí, eu decidi que eu vou tomar o remédio, eu decidi que eu vou fazer isso, eu vou comprar tudo no supermercado, eu vou agir com egoísmo, eu sou jovem e não me faz mal essa doença, eu vou me infectar e não tô nem aí. Esse tipo de atitude que é o problema nessa situação. Não é pânico, é fazer a coisa certa na hora certa. Porque depois que todo mundo vê, nossa, tem muitos casos, agora a situação ficou feia, aí as pessoas vão começar a agir e aí vai ser tarde demais. Por quê? É importante entender que agora esses números já não são reais. Por que os números agora não são reais? Porque é o que o sistema consegue detectar e é o que as pessoas com sintomas foram atrás e conseguiram se testar, e aí a gente vê o resultado positivo. Mas pensem comigo, ontem fechou com 534, eu anotei, 534 casos, olhei essa madrugada na verdade. Tinham 534 casos confirmados no Brasil e 6 mortes. Então, é muito importante entender a dinâmica desses casos. O que acontece? Se hoje a gente conseguiu detectar 534 casos, é porque essas pessoas ficaram com sintomas o suficiente para poder ir ao sistema de saúde, foram testadas e foram casos confirmados. Só que, para elas serem confirmadas hoje, isso aconteceu dias atrás. Porque do dia que a pessoa pega a infecção, ela leva alguns dias para começar a apresentar sintomas, se ela for apresentar sintomas. Então, essas foram as pessoas que foram testadas, porque sentiram alguma coisa. E aquelas pessoas que não têm sintomas, porque existe isso com essa infecção por coronavírus, e aquelas pessoas que apresentaram sintomas tão leves que não foram testadas. E tá certo, se você tiver sintomas leves, fique em casa. Porque ir ao sistema de saúde, a um pronto-socorro, procurar atendimento, só vai contaminar mais pessoas e, lotar o sistema de saúde que já não está dando conta e vai não dar conta, pior ainda, vai piorar ainda mais a situação. Então, a recomendação é essa mesmo, mas só para vocês entenderem a dinâmica da coisa. Os sintomas leves e as pessoas assintomáticas, elas não são testadas, elas não entram na estatística. Então, a gente tinha 534 casos hoje, mas na realidade, na vida real mesmo, a gente deve ter milhares, muito mais que isso. Isso pode estar acontecendo silenciosamente ainda, porque simplesmente essas pessoas não foram vistas. É como se fosse isso aqui a pontinha do iceberg. E isso, gente, de novo, não é pânico, eu não tô querendo panicar ninguém. Eu tô falando do que eu tenho estudado nos últimos tempos e a gente tem visto dos outros países também. Só para entender mais um pouco essa dinâmica, por exemplo, lá na China, no dia que
começaram as notificações, viram que estava acontecendo mesmo alguma coisa, que começou a ter essa pesquisa, ver os casos de pneumonia atípica desde o final de dezembro. Mas foi ali em janeiro, 21 de janeiro, que teve um boom de notificações. 100 casos lá em Wuhan, na China. 100 casos foram os que foram notificados, que é isso que eu estou explicando. As pessoas que tiveram sintomas e que ficaram mais graves e foram testadas e deu positivo. Eles fazendo todo o estudo para trás já dessa epidemia, viram que na prática, nesse dia que aparecia 100 casos oficiais, na verdade existiam 1.500 casos na vida real. Então é isso que acontece nessa epidemia a toda hora. Não subestime o fato de que você está bem e acha que pode sair andando por aí. Não pode, porque são essas pessoas que disseminam a infecção. 86% dos casos novos lá na China, eles vieram de casos não documentados, ou seja, eles foram infectados por pessoas saudáveis. Então a gente tem que ter isso em mente, no coração, ter a atitude correta frente a essa epidemia, entender que esse número de casos ele não reflete a realidade como um todo, tá certo? E que a gente tem esse papel com a nossa comunidade, com o nosso país. Se a gente quer sair dessa situação, quanto antes a gente tiver a atitude correta e diminuir a circulação do vírus, aí a gente vai sair antes dessa situação de isolamento, dessas restrições que estão acontecendo. Aí a gente vai conseguir sair dessa crise econômica que se instaurou. E é complicado? É demais, gente, é demais. O nosso governo, ele também fica de mãos atadas, ele tem que tomar uma série de decisões, que ele tem que manejar essa crise da saúde, a crise econômica, tentar fazer as coisas continuarem existindo, sem a gente estar trabalhando, a gente ficando em casa. Isso cai muito a produção e o desempenho do nosso país. Então, é claro, isso é impacto para todo mundo. Mas quanto antes todo mundo tomar consciência e ter a atitude correta, antes a gente sai desse dilema. Mas a gente não pode, de novo, ficar por aí tendo atitudes que não condizem com o recomendado, com o esperado, e que não condizem com uma atitude ética, honesta e de altruísmo em relação aos nossos pares. Então, eu acho que esse é um momento para a gente repensar nossos valores, repensar nossas atitudes, a gente repensar o quanto nós, brasileiros, nós somos indiferentes ao outro. Já repararam que a gente é muito amigo, muito irmão e muito sou brasileiro em época de Copa do Mundo, por exemplo, mas em uma situação como essa, a gente tem visto cada vez mais o egoísmo das pessoas, com essas atitudes com o supermercado, com o remédio, com qualquer coisa que venha aparecer para frente. A gente vê as pessoas aí tentando golpe numa hora como essas, criando o aplicativo que é vírus, criando golpe de laboratório, fingindo que é laboratório, indo na casa das pessoas fazer teste para roubar a casa, e essas coisas tendem a piorar. Então a gente tem que ter a consciência de que tem que mudar, né? A gente tem visto as pessoas, vários picaretas por aí oferecendo tratamentos que não existem. Isso sempre existiu em todo o tempo da medicina, o que é um absurdo, e a rede social deu voz para essas pessoas. Mas por isso que eu faço um convite até para as pessoas para os médicos, para os profissionais da saúde que são éticos, que são honestos e que trabalham com concordância com a ciência, que soltem a voz. Essa é a hora de compartilhar informação e de orientar as pessoas perto da gente. O que a gente tem visto? A gente viu médico esses tempos oferecendo soro de imunidade. Não existe soro de imunidade, não tem como aumentar a nossa imunidade. A minha irmã, vou deixar o nome dela aqui, ela fez um vídeo muito bom sobre a imunidade e essa questão do que realmente fortalece a nossa imunidade, sobre o que a gente nasce com a imunidade. Mas só voltando, então assistam esse vídeo, é muito importante aprender. Mas as pessoas estão aí vendendo soro de imunidade, falando que ozonioterapia retal funciona para coronavírus. Isso não existe, gente. Então, assim, em situações normais, a gente sabe que já não existe cura milagrosa, tratamentos milagrosos. Em época de pandemia, de fragilidade, de desespero, fiquem atentos. Pessoas mal intencionadas vão tentar, nesse momento de fragilidade, abusar e tirar proveito das outras pessoas. E se você é uma pessoa mal intencionada e que está escutando esse vídeo, muda de atitude, porque essa situação também vai chegar para você.
ou para alguém do seu lado que você ama. Então a gente tem que trabalhar como país, tá bom? Unidos. E se você escuta alguma notícia e tá achando estranho, não repasse, pare de repassar fake news. No site do Ministério da Saúde tem várias orientações, tem inclusive uma aba sobre fake news. O SUS, ele fez um aplicativo sobre coronavírus, tá certo? Existe um Disque Saúde do Ministério da Saúde, eu vou deixar aqui também, é 136, ligue e se oriente, tá? Não compre nada, não faça nada sem uma orientação oficial. A internet está aí para isso, pesquise, não repasse informações sem saber se são confiáveis, pesquise antes de tomar qualquer atitude, fique em casa, tá? Fiquem em casa. É isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que realmente essa mensagem toque o coração de todos vocês. Compartilhem, a gente precisa da ajuda uns dos outros para poder sair disso, tá bom? E que Deus abençoe nosso país, a cada um de nós. E é isso. Vamos usar a internet para o bem, para compartilhar informações de confiança, para a gente continuar se relacionando com as pessoas que a gente gosta e que nós estamos distantes, né, nesse momento aí, e que tudo passe rápido, mas a gente precisa da ajuda de todo mundo. E a última mensagem que eu queria deixar é: quanto mais a gente ficar quieto e realmente aderir a essas atitudes, menos a gente sobrecarrega o sistema de saúde e mais a gente evita de ter que ter toda essa mobilização que os outros países estão passando, de ter que chamar outros médicos não especialistas para poder atender em UTI, até tendo que convocar aposentados para poder trabalhar, do tanto que a demanda está alta. Então a gente tem que parar o contágio, porque esse não vai ser o tratamento adequado. Pensa não ser tratado por um médico especialista em UTI e tudo, os resultados não vão ser tão eficientes de qualquer forma. Então está nas nossas mãos aderir o que o governo recomenda e aderir essas medidas de distanciamento social. Façamos o quanto antes, tá? Obrigada, gente, e até mais.